Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre Kill Less, ou como foi traduzido para o português, O Lance de Kill, que é o 6º episódio da primeira temporada. E para a alegria do nosso Alexandre Bortolucci, ele foi dirigido pelo Paul Lynch. Então eu gostaria de dar as boas-vindas aos meus queridos amigos Niner, Alexandre, Luiz Castanheira e Odo. Alguém me explica qual é o lance Kill, que eu não entendi ainda qual que era. Era ferrar com Deep Space Nine, né? Gente, vocês estão tão animados assim pra falar de um episódio tão bom? Bom. Não, mas o pior, gente, é que é o seguinte, porque há uns dias atrás eu revi o episódio, depois de muito tempo. E eu falei assim, nossa, mas não era tão ruim assim quanto tinha ficado na minha cabeça. Até hoje, a hora que eu comecei a fazer a pauta pro podcast de hoje, e aí eu percebi que o episódio realmente é ruim. E aí, algumas horas atrás, eu fui rever o episódio mais uma vez. Não só achei ele ruim, como eu achei que ele foi muito prejudicial para Deep Space Nine. E eu acho que o principal motivo é pelo fato deles terem se esforçado em fazer um episódio parecido com a Nova Geração, ao invés de explorar as qualidades únicas de Deep Space Nine, né, e tudo o que a série tem para oferecer, além de ficar comparando um elenco com o outro, os personagens de um e de outro. Mas vamos lá, porque eu acho que tem diversos pontos para serem discutidos para mostrar o porquê desse episódio ser um desastre. Tem a questão da concepção, a relação do Cisco com o Kill, a comparação entre Deep Space Nine e a Nova Geração, entre o Cisco e o Picard, né, e o próprio personagem do Kill. Quanto à concepção do episódio, vamos começar por essa parte sim, né? A gente sabe que a ideia principal da Hannah Louise, quem foi que fez o pitch da história, né, seria só a participação da Vash. E aí, quando o Robert Wolf foi fazer o roteiro, ele acabou propondo para trazer o Kill. E aí, inclusive, depois ele comenta que o resultado final não ficou bom. Que o erro dele foi, talvez, ter focado muito nos personagens convidados e não nos personagens de Deep Space Nine. E eu ainda arrisco acrescentar que eles passaram mais tempo, por exemplo, falando do Picard, do que alguns personagens que praticamente não apareceram no episódio, como a Dax, a Kira ou o Odo. E aí, eu vou começar com o Ale. Você acha que o Wolf tá certo em ter feito essa declaração? E que será que não teria sido melhor se a gente tivesse feito uma história com o Kill em temporadas mais pra frente e não na primeira? Bom, vamos lá. Eu acho que... Não, vamos deixar o Paul Lynch mais um pouco pra frente. Vamos comentar primeiro essa questão da história, que teve um foco muito maior aí em personagens recorrentes da Nova Geração. Eu acho que a gente precisa entender também o contexto. A Nova Geração já era uma série super bem sucedida, estava ali no começo dos anos 90. A Nova Geração já estava indo da sua penúltima para sua última temporada. E naquela época não parecia ser uma coisa ruim você fazer uma correlação entre Deep Space Nine e a Nova Geração. A gente olhando agora, obviamente, a gente sabe que são duas coisas completamente diferentes. Mas na época, parecia fazer sentido, né? Você tentar fazer qualquer tipo de conexão. Eu acho que o que acontece? Quando você coloca um personagem que já está estabelecido, né? Um personagem secundário, mas é um personagem querido, que já está estabelecido numa outra série, e transplanta isso para uma outra realidade, né? A Deep Space Nine ainda estava procurando também a sua identidade. Eu acho que você começa a ter alguns problemas, né? Problemas esses de identidade dos dois lados. Porque, assim, o Kill, na minha opinião, era um personagem interessante. Principalmente quando os episódios eram focados não nele especificamente, né? Mas naquelas questões filosóficas que ele gostava de abordar. Enfim. A gente tem alguns ótimos episódios da Nova Geração com ele. Tirando ali umas 2 ou 3 exceções, teve bons episódios, né? Foi o Kill que apresentou os Borgs, né? Na Nova Geração.
Teve um episódio muito bom lá acho que foi da 6ª temporada, o Tapestry, que pra mim é um dos melhores episódios da Nova Geração. Teve um outro episódio que ele fica sem poderes, chama Deja Kill, que eu também gosto muito. Enfim, ele tinha bons episódios, né? Ele tinha boas participações. Só que o John DeLance é um ator muito carismático, né? Competente. Ele encarnava muito bem o personagem. A série começa e termina com ele. Isso, exatamente. Só uma observação. Tapestry foi exibido uma semana depois do Kill Less. É interessante, eu não sabia desse detalhe. E a diferença é monstruosa, né? É brutal. Exato. Mas o John DeLance, ele sempre esteve confortável fazendo o personagem, né? Ele tinha aquele carisma dele. Ele conseguia trazer, né, alguns elementos interessantes do personagem. Que o Kill é aquela entidade, vamos dizer assim, parece um deus, né? Ele tem aquele certo charme sedutor, assim, uma arrogância, prepotência, que, na minha opinião, estão diretamente ligados à sabedoria dele, e aquele sarcasmo afiado, né? Que trazem bons diálogos, né? Boas cenas. Mas, no caso desse episódio, o John DeLance não tá no normal dele. Eu não senti que ele estava à vontade fazendo esse episódio. Ele me pareceu deslocado. E eu acho que isso tem muito a ver, principalmente, com o roteiro do episódio. Aí você comentou, né, Mari, que o próprio Robert Hewitt Wolf, ele acabou confessando, né, que o trabalho aí dele não foi exatamente aquilo que ele queria. Ele não ficou satisfeito com o resultado final. De fato, o resultado final ficou muito aquém do que poderia. Como eu disse, o foco nos dois personagens que vieram, né, como convidados, tanto o Kill quanto a Vasha, é que acabaram colocando o episódio numa situação ruim, né? Porque a gente acabou não sabendo absolutamente nada dos personagens de Deep Space Nine. Então parece que foi um episódio, vamos dizer assim, lateral de Deep Space Nine, né? Parece que a série estava indo numa toada, numa linha, e esse episódio foi um desvio dessa linha. Eu, particularmente, não gostei desse episódio. Acho que tem alguns problemas que a gente pode conversar aí mais pra frente, mas eu acho que tem a ver principalmente com o roteiro. O roteiro do episódio, eu acho que acabou matando esse episódio. Inclusive o John DeLance, ele né, tem várias declarações dele, e uma delas é que ele não estava contente com o resultado final do episódio, né? Que ele diz que o Kill sempre foi um personagem focado em discutir questões mais filosóficas, e em que o Les ele ficou reduzido a alguém que está atrás de um rabo de saia. Agora, aí é um problema de roteiro mesmo, porque quem disse que Deep Space Nine não trata de discussão filosófica? Só a gente vê o primeiro episódio, Emissário, a conversa do Sisko com os profetas sobre linearidade. Então, quer dizer, não é dizer que não seria capaz de fazer algo do estilo da Nova Geração. Eles tentaram fazer uma coisa parecida, mas ao mesmo tempo quiseram jogar um lado diferente de Deep Space Nine, e no fim acho que não acertaram em nada, né? Daí a minha pergunta, Castanha, você acha que o Kill também foi muito mal escrito e isso contribuiu para a baixa qualidade do episódio? Só enfatizando, o Kill e a Vasha, eles interditam o episódio. Não dá para desenvolver mais ninguém. Basicamente é o Quark indo assim meio pela inércia, né? Eventualmente tendo a questão do leilão totalmente padrão, totalmente de gavetão, o leilão. Só Kill e a Vasha estando no episódio interditam completamente o desenvolvimento dos demais personagens. Aí você vai pensar, mas a participação deles foi boa, mesmo que entre eles. Eu diria que não, né? Porque basicamente é isso. Você já até falou. É uma criatura com poderes. Às vezes ele se autodenomina onipotente, entre outras habilidades. Está querendo uma companhia. E eu nem sei, eles tinham um relacionamento amoroso, mas como é que eu sou onipotente? Aí eu tô com a Vashi. Como é que isso funciona exatamente? Eu não sei, mas a Vashi... Não se preocupam em tentar explicar e transformar isso de maneira crível de jeito nenhum. E se você parar para pensar, o comecinho é promissor, né? Você fala, o humano esteve preso durante 2 anos no quadrante gama. Que fosse a Vashi, que ela trouxesse algum mistério, que ela trouxesse alguma coisa do quadrante gama interessante, uma nova ameaça, o que fosse... porque tem tudo a ver, né? Lembrando daquela outra série que também é baseada numa estação, a Vashi é arqueóloga, ela podia ter encontrado alguma civilização antiga, tendo indício de alguma coisa, do domínio, vamos colocar domínio assim só para continuar com o argumento, mas no final do teaser aparece o Kill e você, não, vai ser um episódio com Kill. Você sabe que tem um certo custo, ter o John DeLance, ter a Jennifer Gatwick, que naquela época ali custava um certo dinheiro. Então você, não, vai ser a ênfase nos dois. Então meio que
interditou e a gente não consegue entender, caramba, que diabo que o precisa de uma humana, ele tá interessado com ela, é um relacionamento, entendeu? Se você parar pra pensar um pouquinho mais, inclusive, o Q é tão poderoso que até a forma de Q, John DeLancey, é meio nada a ver. Ele poderia ter qualquer forma. Aí vai ter um relacionamento com a Vash. Em que termos que se dá isso? Não existe a menor preocupação. É como se ele fosse um namorado que tá querendo voltar com a gata, tá querendo dar uma pressionada, tá indo atrás dela. Volta, eu vou te dar umas joias. Volta, eu vou te dar um carro, eu vou te dar umas peles. Não, eu vou te mandar, vou viajar contigo. É nesse nível, é um negócio muito rasteiro, mas muito rasteiro. Você fica assim, é um desperdício, você põe lado a lado com o tape, basicamente a mesma semana, né? É um desperdício muito grande do conceito do personagem, do ator. Ou seja, é extremamente problemático. E, eventualmente, eu quero que alguém me responda uma coisa. Exatamente como é que aquela forma de vida, a trama envolvendo isso tudo funciona também, que eu honestamente não sei, não consegui descobrir. Realmente, porque ela parecia um cristal, esse cristal estava de alguma, sei lá, estava presa dentro do cristal, talvez. E aí ela estava tentando voltar, né, pegar toda a energia da estação para voltar para casa. E aí a hora que eles transportaram para fora, ela conseguiu escapar? Fer, você tem alguma teoria sobre isso? Tenho. O episódio é Encontro em Farpoint refeito um pouquinho melhor. Eu ia falar Se vocês pararem isso. pra pensar, a trama é a mesma. O Kill não tem nada a ver com o problema que tá acontecendo, assim como em Farpoint. E o problema é uma raça alienígena que a gente conhece que tem um desejo próprio. Vai lá, Castanha. Não, o desejo seria voltar para casa. Eu acho que o ângulo da estação ser arrastada pro wormhole, gente, foi over the top, gente. Bastava ela tá ali querendo juntar uma energiazinha para sair voando, não precisava arrastar a estação junto. Ficou um negócio meio ridículo, entendeu? Do tipo daquelas coisas assim, é melhor a gente não contar para ninguém, esquece que aconteceu esse troço. Melhor esquecer, entendeu? Parece que aquela coisa que eu sou, nisso eu sou um disco quebrado, né? Consciente de ação, né? Tinha que ter um negócio ali, não bastava, né, só o dreno energético, que é o que é sugerido no começo do episódio pelo Runabout acidentado ali. A coisa gravitacional aconteceu depois. Caramba, achei isso muito complicado mesmo. E tem ecos de Farpoint, exatamente. Não, e inclusive, o que mais me incomodou nesse episódio, e que eu pesquei isso daí, né, melhor nessa última vez que eu assisti, nessa coisa deles ficarem comparando as duas séries, a gente tem o Q jogando na cara do Cisco, que o pessoal da Enterprise D já teria resolvido o problema há muito mais tempo. Quer dizer, pra quê? É um desserviço a Deep Space Nine, porque é ridículo pensar que eles não seriam capazes de descobrir antes. Inclusive, eu acho que é uma falha tão ridícula, porque a própria Dax, ela fala assim, a hora que dá lá um apagão, e ela comenta com o O'Brien, fala, você percebeu que gerou as ondas de graviton, sei lá o quê? E ela fala assim, foi a mesma coisa que aconteceu no Runabout. E o Runabout aconteceu fora da estação. Então, se for uma coisa que aconteceu no Runabout e agora está acontecendo na estação, como que eles não iam imaginar que o negócio tinha vindo do Runabout? Qual que era o ponto eles imaginaram, totalmente Mari. Diferente? Não, eles não falaram que era a Vash. Eles não pensaram, vamos ver o que ela trouxe, vamos ver o que aconteceu. Eles imaginaram... Eles imaginaram que o Q é que tinha responsabilidade pelo que estava acontecendo. A primeiro eles não sabiam nada. Aí, quando eles descobrem que o Q que tá ali... Era o Q desde o começo. O O'Brien fala, não, é o Q que tá fazendo isso. Aí, depois, é que o Cisco fala, não, eu não acho que é o Q, é uma outra coisa. Agora, a partir do momento que a Dax faz a ligação do que tá acontecendo na estação com a mesma coisa que aconteceu no Runabout, impossível que a Jadzia não iria conectar isso com a Vash, com qualquer coisa que ela pudesse ter trazido da estação. Então, quer dizer, isso é horrível, porque você faz com que os personagens sejam uns bobalhões, com essa impressão. Você não ficou com essa mesma impressão, Fernando? Não, fiquei. Como que já falaram aqui, esse episódio não é sobre os personagens de Space Nine, é sobre o Q e a Vash. Tirando, eu só incluiria que tem um desenvolvimento, entre aspas, particularmente no teaser no primeiro ato, que é o Bashir desesperado para pegar um rabo de saia.
O único grande desenvolvimento, né, Fernando? Por isso que eu botei entre aspas. É a única coisa que a gente tem. É ridículo aquilo. Mas vocês acharam engraçado a cara do O'Brien ouvindo aquilo ali? Total. O O'Brien nos representa, né? Caramba. Mas assim, eu tenho problemas com. Eu acho um personagem insuportável desde Farpoint. Pra mim, ele é uma história que serviu a um episódio da série clássica de um personagem chamado Trelane, que voltou pra nova geração e quando chegou em Deep já tava, desculpa, cansado. Assim, não tem o que fazer com esse personagem. Quando você tem um personagem que é onipotente, onisciente, o que quer que seja, o que você faz com ele? Entendeu? Eu acho insuportável. Toda vez que ele aparece, eu acho insuportável. E eu acho que o que acontece nesse episódio é muito Farpoint, como eu comecei a falar. É muito, assim, se você olhar a estrutura do episódio, o mistério é encontro em Farpoint de novo, que não é um episódio bom, pelo contrário, é um episódio péssimo, com o Q, que nesse episódio também é um personagem péssimo, como sempre foi. A Vashti, que eu não tô nem aí com ela. E no máximo, sei lá, a relação dela com o Quark. Seja isso que salva. Diz aí, Ale, o que você tem para acrescentar a essa discussão? Assim, eu não compartilho das mesmas restrições que o Fernando tem em relação ao Kill, mas eu entendo o ponto dele. Eu também acho que é uma releitura do Trelane, lá, que a gente viu no The Squire of Gothos, né, da primeira temporada da série clássica, que era um personagem também meio onipotente, que, enfim, gostava de fazer esse tipo de jogo, né, com a tripulação lá da nave ou da estação. Mas assim, eu acho que o Kill, ele tem seu espaço no universo de Jornada, entendeu? Principalmente como eu já comentei, né? Tem algumas questões interessantes que ele levanta nos episódios que ele participa. Agora, aquela cena que vocês comentaram do Bashir, eu gosto da cena. Por mais ridícula que ela seja, se a gente for parar pra pensar, o Bashir nesse episódio tá atirando pra tudo quanto é lado, né? Que ele vai na menina lá majoriana no começo, depois ele vai na Vashti. E tá preocupado com a Dax quando o Runabout chega e tá com problema. Então, ou seja, o cara não tem sentimento nenhum pela Dax, né? Ele quer dar uma zinha. Ele tá querendo comer todo mundo. Ele tá desesperado pra comer todo mundo. Ele não tem nenhum sentimento pela Dax. Nada que não seja especial. Castanha, eu não acho que ele quer comer. Ele quer comer alguém. Não, mas tem uma pequena, acho que é do Quark, tem uma pequena fala do Quark que sugere que ele tá conseguindo. Eu acho que ele fala assim, vai dormir sozinho. Tá precisando. Pelo menos ou é o próprio Kill que fala? Não é o Kill que fala, é o Kill. Ele fala, não, pelo menos vai dormir, pelo menos dessa vez vai sozinho. Funny, I do feel a bit spent. Maybe I should go lie down for a minute. Hopefully by yourself for a change. Dá a entender que ele tá conseguindo dormir com alguém, entendeu? Acho que eu nunca notei essa fala, primeira vez. Hoje eu notei. Então parece que ele tá conseguindo, não é mostrado em tela, mas ele tá conseguindo algum sucesso. Mas é isso que a gente quer ver num personagem de qualquer série que seja, um cara desesperado pra conseguir um rabo de saia a qualquer momento? Mas o que eu acho interessante, aí no caso do Bashir da primeira cena, não é, tipo assim, o conceito ali, né, é o humor de ocasião, mas eu acho que o importante ali foi a historinha que ele conta, né, de ter confundido lá a fibra, sei lá, pré-ganglionar com o nervo pós-ganglionar, que depois isso, né, vai repercutir, né, porque na verdade eles encontram uma forma dessa fala dele ser validada de algum jeito, sem querer dar spoilers aqui das próximas temporadas. Salutatorian. Well, I mistook a preganglionic fiber for a postganglionic nerve during the orals, or I would have been valedictorian. Então acho assim, foi uma passagem importante ali para a caracterização da história dele, né, do desenvolvimento do personagem Bashir. E assim, a cara do O'Brien ouvindo tudo ali, cara, foi impagável aquilo ali. Pô, cara, não é possível que ele tá jogando esse papo na menina, que ele tá achando que isso aí vai dar certo. E no final dá, né? Enfim, eu achei engraçadinho, né? O que a gente chama de o diálogo espirituoso. Não faz mal para ninguém e eu não achei ridículo. Mas o meu problema não é a cena de abertura ali. O meu problema é que aparece ser o Bashir ao longo do episódio. Esse é que é o problema. Não, então, pra mim o pior... Tá falando da ética médica? Não, nem tô entrando nisso.
Tô dizendo que primeiro ele tá lá com a Bajoriana. Assim que a Dax tem um problema, ele vai quente nela, né? Você tá bem? Você tá bem? E aí, quando chega a Vash, ele vai pra cima dela. Esse é o oficial médico-chefe da estação? Qualquer mulher rabo de saia que aparece, ele tem que ir atrás e dar em cima? Mas aí, contanto que não impacte no profissional dele, né? Ele é livre, leve e solto pra fazer o que ele quiser, né, cara? Mas, assim, o que eu acho mais constrangedor no episódio do Bashir, pra mim, é ele acordando no final naquele estilo beijo do esquecimento da Lois Lane no Superman 2. Pra mim, o mais constrangedor é isso aí. Não, mas é porque ele perdeu toda a ação, ele não sabia o que estava acontecendo. Pô, cara, mas não dá, cara. Não dá pra escrever um roteiro assim, não. Não dá, assim, sinceramente. Aí não é nem Paul Lynch que justifique, né? Aí... Entendeu? Aí o Robert Hilton... aí não é culpa do Paul Lynch, cara. Aí é o Robert Hilton Wolff lá que fez bobagem, entendeu? Como é que o cara escreve uma passagem dessa, uma cena dessa? Tem várias partes super constrangedoras de direção, que a gente pode dizer assim, mas essas aí, cara, essa passagem do Bashir no final ali, cara, não deu não, sinceramente. Não, e o pior é que eles contrataram o Wolff depois disso daí, né? Enquanto ele estava escrevendo esse roteiro, eles estavam redigindo o contrato do cara, né? Claro, depois ele escreveu outras coisas fantásticas, mas esse primeiro episódio podia ter derrubado ele, né? Voltando um pouco só do Kill, eu não tenho, assim, tanta experiência para poder falar sobre ele, porque eu só assisti o Encontro em Farpoint e o All Good Things. Todos os episódios no meio, eu não assisti ainda, né? Agora, a gente tem o Tapestry, que é considerado um dos melhores episódios da nova geração, e eu não sei dizer o quanto o Kill é importante dentro desse episódio, né? O quanto ele é bom como personagem. Mas eu, como o Fernando falou, eu sempre achei ele um cara muito chato, problemático, difícil, não sei, gostar dele, porque é o cara que pode fazer tudo. Né? E aí é interessante a frase que o O'Brien fala, né? Kill, vai fazer alguma coisa de importante aí, vai encher o saco dos cardassianos, né? E eu fiquei pensando... O Kill é tão preocupado em julgar a humanidade, o que a humanidade fez de errado, enche o saco do Picard. Agora, onde que ele estava, por exemplo, durante a ocupação de Bajor? Eu acho que tem episódios legais pra caramba e tem episódios bem ruins. Eu acho, se você parar pra pensar, talvez ele em si não seja um personagem tão interessante. O que é engraçado, o que vale é os stakes que ele pode trazer, por ele ser tão poderoso, e a interação que ele consegue com o Picard. Tem a química dos atores? Tem. É que o personagem do Picard é um personagem muito estoico. É um personagem que resiste e consegue lidar com esse tipo de sacaneador infinito que é o Kill. Compara às vezes nas piores situações com aquele Mitsubishi do Superman. O Superman também é um exemplo de um personagem infinitamente estoico. Então, tem uma questão também de encaixe aí que funciona. Castanha, eu não vou negar que desde 94, quando eu assisti esse episódio a primeira vez, e até hoje tem um momento nesse episódio pra mim que é fantástico, que é o Cisco dando um soco na cara dele. You hit me. Picard never hit me. I'm not Picard. Eu vou falar disso também. Eu acho que esse soco é uma espécie de meme, porque, legal, o Cisco não é o Picard, legal, mas o episódio não se preocupa em elaborar em nada a respeito do não é Picard. Né? Tem que falar com quem o Cisco é, não basta dizer que o Cisco não é Picard. Então, eu não sei se teve muita reescrita no episódio, questão de tempo, ou se eles realmente se viram no beco sem saída de ter os dois atores, tem que usar, e eles comeram, tomaram conta do episódio. Mas, de novo, voltando ao Kill em si, ele teve usos bem, pelo menos assim eu vejo, usos bem legais na nova geração, mas às vezes a pessoa olha assim, o Kill em si talvez não seja tão interessante, né? Porque até em termos de mitologia do contínuo, existe uma certa pobreza. Em Voyager teve um pouco mais, talvez, falar das coisas intrínsecas, mas também nunca teve um roteirista que fala assim, não, eu vou me complicar, eu vou descrever isso, eu vou fundo nisso, eu vou explicar isso, vou tentar explicar por que o interesse pela raça humana em especial, por que ele assume uma forma humana, facilmente ele poderia ter a forma de uma iguana, sei lá, pelo que a gente entende do nível de poder dele. Então nunca também foi elaborado nesse sentido. Então, por exemplo, você pega o Kill, ele tem o Kill é espirituoso, Gaina conhece ele de algum lugar, entendeu? Mas o importante não é isso, o importante é que ele faz a coisa com os Borgs.
Então esse poder dele, juntado com os Borgs, é interessante, né, para dar traz a grande ameaça da série. Por isso também vem outro ponto. Eu acho que, mesmo que existam personagens como que na literatura, na série clássica ou na literatura em geral, ele acabou sendo um personagem muito da TNG. Então, ele estar na DS9, na série irmã, que estava tentando se erguer ali da sombra da série mais conhecida, mais famosa, não foi um bom passo em termos do showrunner tomar. Não, esse cara é da nova geração, esse cara não vai funcionar aqui. Mesmo que funcione, não vai funcionar porque a gente precisa. Então isso também é um problema. Então eu acho que é um acumulado de problemas. E só junta com o Deja Kill da terceira temporada que o retardado. Eu estou falando assim, a mitologia, eu acho que ninguém nunca botou a cara para bater, pelo menos na parte de TV. Nos livros deve ter mais coisas, óbvio, para tentar elucidar isso, entendeu? Então é basicamente isso. Eu tenho muito poder, eu uso num contexto filosófico, que esse poder vai ajudar a desenvolver essa coisa filosófica, e uma coisa assim, uma interação, frases de efeito, diálogos legais, aquele bate e volta, porque não tem bate e volta. O pavio do Sisko é muito... O Sisko é no-nonsense, parte da caracterização dele. Então você junta um cara que tá querendo um negócio de volta com um cara no-nonsense, o Sisko olha pra ele, cara, se manda. Sabe, não tem como, isso nunca vai funcionar, isso já para de saída, entendeu? Não à toa que o Kill nunca mais apareceu em... Fez bem, não devia nem ter aparecido. E foi o que você falou, Castanha. É uma pena que eles não desenvolveram essa questão. O porquê que o Sisko não é o Picard. Porque eu acredito que poderiam ter embates incríveis do Sisko com o Kill. Embora o Picard... Pra terminar, o Kill vai estar na série Picard. Então Sim, ainda é possível em TV ter uma mitologia do Kill contínuo desenvolvida. Então, até pegando uma fala do Kill, esse jogo não acabou ainda. Então, o que eu estou falando, na realidade, nem está escrito em pedra ainda. Eles podem tentar, podem meter os pés pelas mãos, tentando fazer uma mitologia e bagunçar tudo, se contradizer tudo, contradizer parte do que já foi feito. Mas ainda é possível, né? Eu aposto a vocês que não vai ter nenhuma mitologia do Kill contínuo em Picard. E a hora que isso acontecer, vocês ouviram primeiro aqui no Balde do Outro. Mencionado e discutido. Não, mas aí o que eu tava falando, né? Quer dizer, eu acho que o Sisko podia ter tido embates com o Kill que poderiam ter sido muito interessantes. Então, eles perderam essa oportunidade. A hora que ele fala que ele bate no Kill e diz que ele não é o Picard, poderia ter seguido dali, né? Com essa linha de história, não toda a outra baboseira. Que eu acho que o Picard aguenta o Kill, ele respira fundo, ele escuta, ele conversa, tal. Talvez a grande diferença aí do Sisko pro Picard é que talvez o Sisko ele escolhesse não fazer, de não dar bola pro Kill. Ele poderia conversar com o Kill de igual para igual o Picard fazia, mas eu acho que ele não tem saco para ficar dando bola um cara chato como o Kill. Não, Mari. E você não acha isso, Fer? Posso só eu acho que o personagem é muito diferente. Sabe o que eu acho? O problema é como a cena foi construída. Se você parar pra pensar, essa cena que o Sisko fala que não é o Picard, foi montada pra isso. Você sente a mão do roteirista. O Kill monta lá o ringue de luta e fica pedindo, me bate, me bate, me bate. E bate. É uma punchline, né? E diferente do Picard, que do tipo, deixa eu esperar pra ver aqui essa discussão diplomática, o Sisko vai pro tipo, você quer que eu te bata? Então beleza, tá aqui, ó. Mas eu acho que isso é muito problema da forma como a construída, que parece que força isso, do que um desenvolvimento natural do personagem. O roteiro é tudo ruim, né? Daí, outro ponto fraco do episódio, Ale, você que tá quietinho aí, eu acho que é a Vash. No início até poderia parecer interessante a história, mas no fim, pra mim, ela basicamente é uma versão feminina do Quark. Olha, eu achei constrangedora, sinceramente, a atuação da Jennifer Hattrick nesse episódio. Constrangedora. Aí pode jogar na conta do Paul Lynch também. Aí a gente já pode... já vou abrir a caixa de Pandora aqui. Não é a caixa de Pandora, né? É a caixa de ferramentas. Já vou abrir a caixa de ferramentas. Tava demorando, né? Não dá, cara, não dá. A Jennifer Hattrick já tá cansada, sei lá. Rapaz, a gente tem muito problema aqui com direção de atores aqui nesse episódio. Vocês estavam falando da cena do Sisko lá no bar do quarto.
Olha, eu nunca, assim, sinceramente, eu não me lembro de um episódio onde o Avery Brooks estivesse tão desinteressado na atuação dele, né? Extremamente contido ali, enfim, quase canastrão ele estava nesse episódio, principalmente nessas cenas do bar do quarto. Mas eu acho que, de fato, a medalha de constrangimento aí foi para Vash, porque foram muitas cenas que ela participou que a atuação dela foi realmente lamentável. E aí dá pra colocar junto com ela na conta do Paul Lynch. Teve aquela cena, o Quark vai lá nos aposentos dela, que ela vai fazer o tal do Mox lá no quarto. Cara, aquilo tá mais forçado que uma nota de 3, cara. Aquilo tá mais falso que uma nota de 3. Não dá, não. Muito mal dirigida aquela cena. Eu tava esperando o Quark levantar com mereção. Pois é, mas não deu ali. Você vê que o negócio foi... Não, mas é engraçado que ela vai direto na orelha, cara. Parece até um... Então, é muito estranho aquela cena, gente. Então, cara, tá muito ensaiado o negócio. Imagina se fosse no Dito Cujo. Imagina se fosse no Dito Cujo. Tu senta do lado do Quark... Não, vamos discutir porcentagem. Mete um mãozão? Gente, que coisa bizarra, gente. Mas na prática, é isso que eles estavam... Como é que é isso? Mas na prática é o que eles quiseram passar, Castanha. E depois da série a gente vai ver isso. Agrada os lóbulos das orelhas perengues é um prazer sexual. Juntava ali a câmera, fazia um plano contra plano, aproximava, dava um clima, olho no olho, dava uma passadinha de mão. Mas não, é um plano só. Ela puxa o Quark e mete a mão na orelha, cara. Bom, Paul Lynch. Como é que chama isso? Isso se chama Paul Lynch. Honestamente, como chama isso? Que troço não dá. Tem uma outra cena com ela, que o Kill tá chantageando ela ali no promenade. Aquela cena é ridícula. Pois é, cara. Até a maquiagem ali ficou ruim, entendeu? Ale, sabe o que eu lembrei? Toda vez que eu assisto eu lembro. Vocês lembram do The Cage? Quando os talosianos mostram qual a imagem real da Vina? Não, mas lá foi melhor. Mas o cara é muito sem imaginação, Fernando. Poxa, o cara tá com a câmera lá, a mulher tá na marca, troca a maquiagem, vamos de novo, mesma posição, mesma marca, troca de maquiagem, mesma posição, mesma... Não, a hora que ela cara, que raio de diretor é esse também? Na hora que ela fica velhinha, repara, não parece que ela tá velha e eu tô cansada e eu preciso abaixar aqui, eu tô caindo. Parece uma atriz que a instrução dela é deixa eu tremer um pouco aqui pra mostrar que eu tô com dificuldade. Isso aí, foi exatamente isso. E ela levanta, a hora que volta ao normal, ela levanta e sai andando como se nada tivesse acontecido. É muito esquisito isso. Não, pior, tem um monte de gente que testemunhou e tudo bem. O que mais, Ale? O entorno não reage o suficiente, rápido o suficiente, porque tá acontecendo ali também. Né? Porque a cena é no meio, né? Não tem assim, o Kill não usa os poderes para ficar só os dois. Eles estão ali, a multidão não se forma. Sei lá, gente. E o Paul Lynch, ele acaba admitindo, né? Depois que ele se sentiu muito mais desafiado em os episódios de Deep Space Nine, que era muito mais complexo dirigir Deep Space Nine do que a Nova Geração, né? Fato. Então, ok. Ele dirigiu Nova Geração quando? Eu nem sei. Ele fez 5 episódios de Nova Geração antes de filmar esse aqui, entendeu? E no primeiro ano também? Mas no primeiro ano eles chamaram ele mais? Tipo assim? Como é que é? Não, eu já digo, peraí, eu tô no IMDb aqui, eu já digo. E o problema é que as bizarrices nos episódios que ele dirige começam a se acumular, né? Eu tô entendendo que esse Paul Lynch é um cara muito de boa, o pessoal devia gostar dele, mas assim... Sim, da primeira temporada também, Castanha. Nossa, ele dirigiu... O Alexandre descobriu uma mina de ouro pra sacanear, gente. Vamos lá. Ele dirigiu The Naked Now, ele dirigiu 1100, 1001, Unnatural Selection, que aí acho que já é da terceira temporada, talvez final da segunda. A Matter of Time e The First Duty é legal. Talvez não graças a ele. Mas aí tá espalhado, né? Não, aí tá espalhado, também não tá sendo... eu tô imaginando o restante do podcast, a gente vai estar no 7ª temporada e alguém vai falar a direção não é tão boa, mas podia ser pior, podia ser Paul Lynch. Então... E a gente tem mais 2 episódios pra ver com ele, né, nessa temporada. O The Passage eu já posso adiantar, eu revi recentemente, que vocês vão se emocionar. Tem o final, então, com... Nossa, não vou adiantar spoiler. Meu Deus, o que foi aqui? Mas, assim, a gente tá no 3º episódio que ele tá dirigindo nessa temporada, né?
E você começa a ver que as bizarrices nos episódios que ele dirige começam a se acumular. Vamos lá, né? Tudo bem, o roteiro, mas o diretor tem a sensibilidade e fala, cara, isso aqui não dá não, hein? Isso aqui não dá pra colocar não. Porque pensa bem, lá no leilão lá, daquelas peças lá, daqueles artefatos, pô, cara, aparecem uns alienígenas ali que parecem que estão com um fronho de travesseiro na cabeça ali, cara. O que é aquilo ali? É isso que eu ia falar. Fronho na cabeça. Eu tenho um problema São pior. 3, né? São três. Eu tenho um problema pior. Desde o começo do leilão, antes de ter problema com a energia da estação, o leilão tá no bar do Quark, mas tá tudo escuro. De repente, quando eles vão leiloar a última peça, tá tudo claro, a gente vê aquele crawl do bar do Quark. Por quê? Por que resolveram acender as luzes agora? E aí, assim, aí você junta com as atuações dos atores. De forma geral, em episódios anteriores, mesmo os convidados, né, Jennifer Hattrick, no caso, não iam tão mal. Você começa a juntar os pontos, né? Aí é aquela história do chimpanzé com a metralhadora, né? Você fala assim, pô, você vai dar uma metralhadora na mão do chimpanzé? Que porra! O episódio é ruim, mas a gente tá se divertindo muito. Ótimo, Ale. Ótimo. Ai, Jesus. Mari, põe na linha aí, Mari. Eu não consigo parar de rir. Eu tô imaginando o macaco tirando. Ai, meu Deus. Ale, você que puxou, então põe na linha aí. Não, então, pior que essa cena do chimpanzé com a metralhadora existe, né? Pra quem não assistiu o Planeta dos Macacos, o confronto, tem uma cena, né? Que o chimpanzé chega lá e tal, engana os humanos, pega a metralhadora e atira. Então, assim, pra mim, a metáfora é essa, né? Tipo assim, você vai dar uma metralhadora na mão do chimpanzé, você sabe que uma hora vai dar problema, né? Então, acho que aqui já deu pra perceber que o Paul Lynch não era um diretor pra Deep Space Nine. Entendeu? Você tá dizendo que o Paul Lynch ou o chimpanzé nessa analogia? Exatamente. Ele deve ser um cara de gente boa. Mas é muito tosco mesmo. Ai, Deus. Tem outra coisa tosca. Lá no início, quando o Cisco chama o Bashir e o O'Brien pra ir ajudar, tá lá o Cisco e a Kira fazendo uma força pra abrir a porta do runabout. Alguém me explica por que eles não teleportaram os três de lá pro outro lugar? Tem a menor ideia. Ninguém sabe. Não tem sentido aquela cena. Não tem sentido nenhum eles não terem teletransportado. Pra que ter que abrir ali? Até aquele, né? Aí depois o O'Brien sugere que aquilo deve ser uma carga emergencial ali na porta pra abrir, né? Só o O'Brien sabe disso, os outros não sabem também, que pega aquilo, pluga ali, dá uma carga e abre. Não, é tudo errado. Sabe? Né? Sei lá, gente. Muito esquisito mesmo. E outra coisa que eu achei esquisita também, que eu achei bem fora do personagem, é o O'Brien sugerindo que o Picard e a Vash eram muito mais do que amigos, se é que você me entende. Ele fala isso, tipo, é muito deselegante um cara falar isso do capitão dele pro atual né? Não é o tipo de coisa que você fala. Eu também não escuto o O'Brien falando isso dos capitães dele. Podia ter sido outro personagem, mas o O'Brien você não imagina ele falando. Mas enfim, alguém tem mais cenas e coisas ruins que para acabar mais um pouco com o episódio, porque a gente só acabou com o episódio até agora. Eu tenho uma sugestão. Eu acho bom a gente começar já a assistir a segunda temporada pra gente achar alguém pra falar mal igual o Paul Lynch. Eu tenho duas coisas boas do episódio. Vamos agora tentar. Será que a gente consegue trazer coisas boas, pelo menos? Porque o roteiro é ruim, né? Problema não, com gente, tem uma coisa bem ruim, a falta de protocolo dos itens que ela trouxe. Também é bem ruim. Ela entra com o que ela quiser na estação, né? Isso também é ruim. Eu esqueci de falar isso, agora eu lembrei. Eu lembrei do Tosk ontem, né? E os itens também teria que fazer algum tipo de testagem biológica. Mas aí acabava o episódio, né? Descobririam que dentro do cristal lá exatamente, tinha uma forma de você vida. vê quantos problemas de fato tem. Problemas estruturais, tá entendendo? Problemas muito fundamentais. Como a forma de vida entrou, porque pro Farpoint é esquisito, mas a estação tava lá e tal, não sei o quê, mas
passar pelo transporte, ver que nem passou, mas podia testar, né? Sei lá. É meio complicado. Mas aí, assim, o que eu acho de bom, a cena, embora seja totalmente na mão carregada do roteirista para fazer como se fosse um meme, né? Eu adoro a cena do Sisko batendo no Q e dizendo que ele não é o Picard, né? Eu acho que redime ali tudo o que eles tentaram ali, talvez involuntariamente, mas destruir o Deep Space Nine com esse episódio, né? E outra cena que eu acho bacana, que acho que dá uma camada a mais pro Q, e aí eu acho que se você for por esse lado, ele se torna um personagem mais interessante, é quando ele fala pra Vashti, né, que quando eu olho para uma nebula, eu vejo somente nuvem e poeira, mas agora vendo o universo através dos seus olhos, eu pude experimentar maravilhas. Então é legal que ele mostra uma aproximação para os humanos, algo que chama atenção, que ele gosta disso, apesar dele ser aquele cara que sabe tudo, que pode fazer tudo, ele não tem essa sutileza de talvez amar e gostar das coisas. E a Vashti mostra para ele de uma forma diferente as coisas que ele vê simples, né? Ale, diga aí. Então, eu concordo com a sua visão sobre essa cena. Eu acho que, assim, é ele, sei lá, tentando de alguma forma estabelecer algum tipo de conexão, né, com a Vashti. Além dessa cena que você disse, eu gosto mesmo de uma cena que passa meio desapercebida, que é uma boa cena entre o Quark e o Odo na delegacia. Verdade. Eles estão seguindo mais ou menos o que ocorreu nos episódios anteriores, né? A não ser no último, no Captain Pursuit. Nos outros eles sempre tem, né, um duetozinho ali, de estarem, né, um dando uma cutucadinha no outro, o Quark, né, perguntando pro outro, pô, não tem nada que você queira, cara? Pô, sei lá, um balde aí, forrado de látigo, e a reação do Odo eu acho interessante. Aí dá um beat, né, ele espera, aí, tem um beat. Isso, exatamente. De novo, é uma atuação brilhante do Auberjonois, né? Vocês repararam na máscara? A máscara é diferente, né? Mas ainda não é definitiva, né? Isso eu reparei. Não, mas é diferente dos primeiros. Parece que tá uma transição, né? Tá em fluxo. Eles vão mudando, sim. Eu percebi isso também. Na passagem dos episódios, você vai vendo que vai mudando. Eles vão sofisticando ali, né? O tipo de maquiagem. E tem uma outra cena que eu gosto também, né? Acho que vocês já comentaram, embora isso causou uma certa polêmica. Eu gosto, tá? Eu gosto do tom sarcástico que usa em operações, né? Que ele chega e pergunta pro Sisko, né? Ué, você tá correndo atrás do seu próprio rabo ainda? O Picard e os seus lacaios aí já teriam descoberto essa tecnobaboseira há muito tempo. Ou seja, ele tá fazendo também uma crítica à nova geração por causa da tecnobaboseira, né? E continua sacaneando o Cisco, né? Fazendo bullying. Não, ele fala o termo tecnobabble. Exatamente. E ele fala, entendo por que você ainda não tá comandando uma nave estelar, né? Então, assim, eu gosto dessa postura meio de bullying do Kill. E ele dá uma sacaneada no O'Brien também, né? Ele fala assim, você é um daqueles insignificantes, né? Em inglês é little people que ele fala, né? Então eu também acho essa cena interessante. Mas foi o que sobrou também do episódio, né? Se pensar bem, não sobrou mais nada. Pelo menos na minha opinião, não sobrou mais nada. Mas é o tipo de falas que você vai escrever o Kill, você ouve ele falar esse tipo de coisa. Certo, eu entendo que, na realidade, é uma sacaneada na nova geração, falar da tecnobaboseira. Acho que foi o Araber que reescreveu essa parte. Mas é estranho querer dar uma espetada na nova geração dessa maneira, de forma indireta, e ter um episódio tão carregado em tecnobaboseira e tanta arbitrariedade, entendeu? Aí eu acho que você para pra pensar, mas putz, que droga. Não, e ainda ele fala, o próprio Kill fala, porque vocês estão preocupados comigo, mas a Vashti é muito mais perigosa do que eu. Quer dizer, ele ainda, de novo, né, dá a dica ali, a Vashti. E na prática eles estão sendo bobos. E eles não nem tchum, entendeu? Nem conectam que ela pode ter alguma coisa. Então, quer dizer, tá dando uma cutucada na nova geração, mas eu acho que só prejudica Deep Space Nine, né? Por isso que essa cena não me encaixa muito bem. Essa cutucada no Babel eu vejo como algo do tipo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso não é legal, né? Não, exato, não é legal. E Fer, tem alguma coisa, algum outro ponto que a gente falou do que é interessante do episódio que a gente ainda não tenha falado, que você achou? Ou era só isso mesmo? Interessante?
Não, sabe o que eu fiquei pensando? Sabe quando o Bashir vai no quarto da Vash chamar ela pra jantar? O Q aparece atrás dele, fazendo careta, e depois desaparece? Tá, o Q aparece e desaparece com um facho de luz. Como é que o Bashir não reparou? Paul Lynch. Paul Lynch, a montagem, né? Que se reparar na TNG, naquele momento eles já estavam fazendo isso muito bem feito. No Tapestry tem isso muito bem feito. No All Good Things nem se fala. Mas, ou seja, é desleixo até, né? Porque, por exemplo, nessa cena parece aquele exercício de estilo. Ah, não! Segura no quarto, bota a gente, tira a gente, mas segura no quarto, né? Um exercício de estilo de roteiro. E um diretor com tão pouca imaginação, né? A cena vai ficando uma desgraça, vai ficando, sei lá, uma gororoba que começa, sei lá, gente. Eu só tô me perguntando aqui se Paul Lynch tem alguma relação com David Lynch. Não, pelo amor de Deus, não. Bom, eu acho que a gente conseguiu cobrir o episódio todo, a gente destruiu o episódio, né? Mas... Poxa, ainda tem as próximas atrações aí. Tem. Mas tem coisa boa nessa temporada. É que essa temporada ela tem altos e baixos, né? A gente teve o episódio passado, o Captive Pursuit, foi um episódio muito bom, muito interessante. Tiveram 3 notas 3 e uma 2,5. Esse aqui é um desastre, mas o próximo que a gente vai falar é Dax, que é um episódio também que já é mais interessante. Aí depois a gente cai de novo. Como eu falei antes, ainda nessa temporada, o Valon Home. É que esse episódio, eu acho que além de ser ruim pelos vários motivos listados, o ser com kill, não sei, meu sentimento é que é especialmente ruim, porque talvez não devesse nem existir, eu acho, entendeu? Fica mais aquela coisa de, mas não era pra fazer episódio com kill. Fizeram com os Borgs, sim, mas os Borgs é um corte muito seco, é aquele evento... disparou o negócio, mas é aquilo, não vai ser usado nunca mais, acabou. É um fato histórico importante ali da Era Berman, a batalha de Wolf 359, e daí vai em diante, né? Os Borgs raramente são citados depois, pontualmente. Mas a coisa do Kill realmente não cai bem, né? Acho que não cai bem. Então, para finalizar, vamos dar as notas. Fer, que nota que você dá para Kill Less? 0,5 estrela. E você, Ale? Não, eu vou dar 1,5. Eu dou 0,5 estrela pra cada cena que eu gostei, só. Peraí, você tem que descontar pontos por causa do Paul Lynch. Então, mas assim, a gente não bateu no fundo do poço ainda, né? Eu não posso... Tem que segurar ainda, né? Tem que segurar. Entendeu? A gente não bateu no fundo do poço. Quer dizer, o fundo do poço sempre pode ter um alçapão, né? Mas assim, a gente não bateu no fundo do poço ainda. Então, vai de 1,5. E você, Castanha? Vai 1. Antigamente eu acho que era 2, mas hoje em dia é 1. Porque eu acho que eu revi recentemente, né? Eu acho que deu uma piorada com o tempo. Pior, eu acho. Eu achei que eu fosse dar 1,5, aí depois eu comecei a rever a coisa mesmo e prestar atenção nos detalhes. Eu vou dar 0,5 estrela. E é frustrante, né? Porque começa a personagem no quadrante gama, ficou 2 anos, aí o mistério, como é que ela estava lá, como é que ela chegou lá, o que ela viu, não sei o que, né? Você tá escrevendo, né? Você tá aí o kill, entendeu? Eu acho isso muito esquisito, cara. Ô Castanha, você é um cara muito coerente. Eu abri aqui o conteúdo clássico do TB e a sua classificação original para o Kill Less era 1 estrela. Era 1 estrela já? Já era 1 estrela. Então já era 1 estrela. Eu tinha a impressão que era 2. Mas é um episódio bem complicado, Bom, então a gente vai ficando por aqui. Daqui 15 dias a gente volta. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos escutando. Gostaria de agradecer aos meus amigos Niners por esse bate-papo muito bacana, que a gente riu muito. Uma boa noite e até a próxima. Paul Lynch!